Oi, gente, boa tarde. Vamos abrir nossa semana com as aulas de matemática. Hoje eu estou bastante animada. Quando eu estou animada, eu passo muita lição. Quero que vocês já se preparem, tá certo? Eu sou a professora Viviane, de matemática, aqui no Centro de Mídias, e vamos lá fazer uma retomada hoje sobre as radiciações. Vamos falar um pouquinho sobre as raízes quadradas, fazer aquela atividade que a gente deixou, lembra aquela bem cabeluda? Vamos fazer hoje, que vocês já estão, acho que, mais descansados, né? E para começar a aquecer a nossa semana. E hoje a gente tem um convidado, um professor novo aqui. Quando eu falo novo é porque ele é bem jovem mesmo. É o Vitor Hugo. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, professora Viviane. Boa tarde a todos que estão assistindo a essa aula de matemática. Bom, eu sou o aluno Vitor Hugo dos Santos Rocha. Eu sou aluno da Escola Estadual Professora Maristela da Loca. Ela fica na DE de Sul 3 e hoje vou mediar uma aula de matemática com a professora Viviane. Obrigada, bem-vindos à nossa aula. Hoje eu quero também agradecer a professora Priscila, de Ciências, que veio aqui gentilmente acompanhar o Vitor, e também a diretora Karen, de lá da escola, que também nos atendeu o nosso chamado. Obrigada, em nome do Vitor e o nome aqui do Centro de Mídias. Bom, então vamos começar, pessoal. Pega aí seu material, que hoje a gente vai fazer algumas atividades, tanto do Aprender Sempre, quanto umas que não estão, mas a gente vai pôr no caderno, tá certo? Vamos passar bem devagar. Eu vou mostrar aqui na telinha para vocês, ó. A gente vai fazer uma sequência de atividades dessa semana de retomada, né? Ninguém aguenta mais falar em retomada da retomada. Mas é muito importante, eu tenho recebido algumas mensagens pedindo para fazer essa aula de novo, então estamos aí, ó. É a habilidade do 7º ano, número 12, que é sobre resolver situações, problemas que envolvem operações com números racionais. Nesse caso, a gente vai falar só das radiciações e das propriedades, tá certo? E aí nós vamos começar o seguinte, na aula que a gente teve, a gente deu essa motivação. Para que a gente estuda raiz quadrada? Bom, a palavra raiz veio de radix, que veio do latim, que significa lado. Então, quando a gente quer determinar lado de um quadrado, a gente usa essa operação, tá certo? A radiciação, que no caso a gente vai chamar de raiz quadrada, porque representa os lados de um quadrado. Mas isso, a gente já conversou sobre isso, o céu é limite aqui para matemática, né? A gente tem raiz cúbica, raiz quarta e assim vai. Então, a ideia é o seguinte, ó, olho na telinha. Eu quero saber, então, qual é o lado desse quadrado cuja área é 144 unidades ao quadrado. Esse unidades aí quer dizer qualquer unidade, tá certo? Pode ser centímetro, milímetro, metro, o que for. E também quero saber, por exemplo, qual é o lado desse quadradinho que tem essa área aí de 2,56 ou 256 centésimos. Beleza? Beleza. Então, a resposta a gente acha achando a raiz quadrada. Então, vamos lá, vamos resolver esse. Esse eu vou fazer como uma motivação e depois vocês vão fazer os outros, tá certo? Então, qual é a pergunta que a gente faz, né? Então, olha lá, ó, o lado desse quadradinho vai ser a raiz quadrada da área, raiz quadrada de 144. Então, eu vou pensar o seguinte, ó, qual é o número que elevado ao quadrado dá 144? Você pode fazer um por um, ó. 0 vezes 0, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4 e assim vai, tá? Mas demora, tá certo? Quando os números são pequenos, a gente faz assim. Agora, um número grande como esse 144, a gente tenta escrever ele na forma de potência. Então, toda vez que a gente conseguir uma potência elevada ao quadrado, esse númerozinho sai da raiz. Então, a gente decompõe em fatores primos. Para que serve, então, decompor em fatores primos? Para escrever esse número na forma de potência. Então, olha lá, ó. Vou apagar aqui, licença aí, rapidinho. Olha lá, o que eu fiz, ó. Eu quero achar a raiz quadrada de 144, então eu vou decompor em fatores primos. O primeiro número primo que eu conheço é o 2, divide por 2, olha lá. 144 por 2, e aí a gente vai dividindo até não dar mais por 2. 36 por 2, 18 por 2, que dá 9. Olha, o 9 não é mais divisível por 2. Então, você vai pensar qual é o outro primo que o 9 dá para dividir. O próximo é o 3. Então, vamos lá, ó, divide por 3. 3, depois 3 de novo. E aí, quando a gente chega no resultado 1, significa que não dá mais para dividir. Tá aí a nossa decomposição. Então, eu quero que vocês observem, ó. Quantos quadradinhos eu posso retirar do 144? Ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Todos esses números saem de dentro da raiz. Olha lá como eu vou escrever, ó. Deixa eu apagar aqui de novo.
Então, a gente representa, ó, deu 2 elevado à quarta vezes 3 ao quadrado. Coloca dentro da sua raiz, esse 2 elevado à quarta é a mesma coisa que escrever, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, olha. Então, todo mundo que é quadradinho, ele sai da raiz. Vai sair esse 2 e esse 3. Então, a pergunta é, quem é que é elevado ao quadrado que dá 144? É esse número aí, ó. Vamos colocar aqui pelos slides, né? É o 2 vezes 3. E, portanto, é o número 12. Você poderia, então, fazer 10 vezes 10, 11 vezes 11, 12 vezes 12, até achar. Ou você pode fazer dessa maneira, que eu acho melhor. Não é mesmo, Vitor? Sim, facilita bastante. Você faz assim ou você faz um por um? Não, faço decomposição em fatores primos. O aluno experiente, ele faz em decomposição de fatores primos, sim. O aluno que tem mais dificuldade, ele pode fazer, não tem problema nenhuma. Você fazendo um por um, 3 vezes 3, 4 vezes 4, né? Tem que ser bom de tabuada. Bom, então agora é a vez de vocês, vamos fazer outro então. Olha lá, calcule as radiciações a seguir. Isso daqui eu estou tirando da minha cabeça, então não tem aí no aprender sempre de vocês. Como você faria esse, Vitor? Em decomposição em fatores primos. Isso, coloca lá e vamos descobrir quantos quadradinhos a gente consegue retirar, beleza? Eu acho que 2 minutos tá bom para eles? Sim, então daqui 2 minutos já voltamos à próxima interação. Bom, então voltamos de mais interação pelo chat. E agora temos a interação aqui da professora Glauciane, dos alunos do Joana Helena de Castilho Marques, Penápolis, do nono A e nono B, e falaram que a resposta é 16. Bom, também temos a resposta dos alunos da EE João Olímpio Pereira Filho, Itaquaquecetuba, 16 também a resposta. Tá certo, professora? Eita, e agora, hein? Mas antes de dar a resposta, eu também quero mandar beijo, tá bom? Tá bom. Eu fiz uma colinha aqui, que eu tenho vários alunos que estão me acompanhando, estou mandando a tarefa, eu quero agradecer. Vai lá, ó, é a Vitória Itra, da Escola Francisco Teodoro Andrade, a Ana Graziele, da Escola Caran Aparecido Gonçalves, a Maria Luísa, do PEI Elias Alves Costa, de Vargem Grande Paulista, a Vitória Cristina, com a mãe dela que está acompanhando, a dona Wanda, da Escola Maria do Carmo, de Godói, de Serra Negra. Também tem a Maria Clara, do Fleurides Menequino, de Adamantina. Micael Félix, do Plínio Ferraz, de Bauru. Lívia Almeida, de Sorocaba, que me deixou um recado pedindo para a gente falar mais sobre plano cartesiano. A gente vai falar daqui 3 aulas, tá bom? E a Maria Farias, de lá de Tapecerica da Serra. Vamos voltar, então? Eu acho que vocês acertaram 16, olha lá, vamos dar uma olhadinha. Então, como esse número é grande, você poderia fazer 10 vezes 10, 11 vezes 11, e assim vai. Por que você começa pelo 10 vezes 10, professora? Porque eu já sei que 10 vezes 10 é 100.
Então, é algum número para cima do 10, tá certo? Bom, mas eu acho melhor decompor em fatores primos e descobrir quem são esses quadradinhos que vão sair aí da nossa raiz. Olha lá. Começa pelo primeiro primo, que é 2, e vai dividindo, ó. Habituem-se a fazer isso, porque dividir por 2 é pegar sempre a metade, não é isso? Ó, metade de 16 é 8, metade de 8 é 4, metade de 4, 2 e metade de 2 é 1. E aí a gente chega ao final, só dá para decompor por números 2. E aí você conta quantos quadradinhos, olha lá. Esse 2 vai sair, esse 2 sai, ó, esse 2 sai e esse 2 sai. Então, a gente tem aí todos os quadradinhos possíveis para sair de dentro dessa raiz. Coloca lá a forma de potência, ó, e tira todo mundo que tem um quadradinho, ó. Tira esse 2, 4 vezes. E, portanto, 2 elevado à quarta dá 16, né? 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 4, 16. Muito bem. Vamos para o próximo. Deixa eu apagar aqui. Espero que vocês tenham acertado aí. Vamos para o próximo. E agora, calcule as radiciações a seguir. A letra B, qual é a raiz quadrada de 100? Essa tá fácil, né? Muito. Bom, acho que 1 minuto dá para vocês voltarem com a resposta, certo? Certo. Beleza, a gente aguarda. Voltamos de mais interação pelo chat. E, olha, temos a interação do Prof. Thomas, que é da escola Prof. Joel Aguiar de Pacaembu, aluna Lívia do 9º C, 10. E também temos a interação da professora Jaqueline, dos alunos de Cristina Fitbaldi, PI Santo André, dizendo 10 também. Vários 10, 10, 10. Parabéns a todos que acertaram. Eu acho que tá certo, né? Bom, essa tá facinho, é só a gente pensar qual é o número que é elevado ao quadrado da 100. Então, é o 10 vezes 10. Mas e se eu quiser decompor em fatores primos para testar? Olha lá, ó, olho na telinha. Então, olha, põe ali, divide por 2, não é isso? 50. Divide por 2, 25. Divide por 5, olha, o próximo primo que dá para dividir o 25 é o 5, tá certo? Então, vocês têm que tomar esse cuidado. E aí, ó, divide por 5 de novo, e tá aí a nossa resposta. Veja que temos 2 quadradinhos, né? O 2 ao quadrado e o 5 ao quadrado. Olha lá como eu coloco na minha raiz, vamos ver? Ó, e todo mundo que tem quadradinho sai da raiz, sai esse, beleza? Então, ficou 2 vezes 5, que é o próprio 10, muito bem. Vamos mais uma? Vamos. Agora a gente vai tentar achar a raiz quadrada dessa área aí, para a gente descobrir o lado desse quadradinho. Agora tá fácil. Veja que a gente já achou quanto que é a raiz quadrada de 256 e também já achamos quanto é a raiz quadrada de 100. Agora eu quero saber qual é a raiz quadrada de 2,56. A minha dica é colocar na forma de fração, não é isso? Sim. E aí depois vocês tiram a raiz, tá certo? Essa tá fácil, acho que 1 minuto, Vitor, tá bom? 1 minuto? 1 minuto tá ótimo. Então tá, já volto.
E voltamos mais uma vez de interação pelo chat. E olha, temos a resposta dos alunos da EE José Olímpio Pereira Filho, Itaquaquecetuba, 1,6. Temos os alunos do 9º A da PEI, professora Maria Angélica Marcondes, de Pirajuí, que a resposta também é 1,6. Tá certo, professora, a resposta? Eu acho que tá, né? Vamos lá. Então, se a gente observou os resultados anteriores, dá uma olhadinha aqui, ó. Então, a gente coloca esse número na forma de fração, certo? Olha lá. É a mesma coisa que 256 centésimos. E aí, a gente extrai a raiz quadrada. O lado é a raiz quadrada da área. E aí, a gente já sabe, né, que a raiz quadrada de 256 é 16 e a raiz quadrada de 100 é 10. A gente já calculou. Isso porque a gente já calculou. Se a gente não tivesse calculado, teria que fazer 1 por 1, beleza? E aí, ó, 16 décimos é a mesma coisa que 1,6, né? Uma casinha decimal. Muito bem. Pessoal, vamos voltar agora. Lembra que a gente fez uma vez uma expressão numérica super cabeluda aí, né? Que a gente ficou chateado aí que não conseguiu terminar. E eu falei, essa vai para futuramente. Nós vamos fazer, tá certo? Olha lá, olho na telinha. É aquela que ficou. Procura aí no seu caderninho onde está escrito aí um mês. Daqui um mês a gente faz. E aí vocês vão ter, acho que 3 minutos, eu acho, é suficiente, né? Sim, para resolver toda a conta, uns 3 minutinhos. Bom, dessa vez vocês vão fazer em 3 minutos. Mas vamos lá, olha para minha dica, eu coloquei aqui do lado, ó. Qual é a ordem para fazer? Radiciação e potenciação primeiro. Então, veja que a nossa expressão, ela não tem potência, tem só raiz. Então, tudo que você não for resolver, você abaixa, e aí você resolve, e o que você resolver, você troca, beleza? Marca primeiro o que você vai fazer, e abaixa tudo que você não vai fazer. E aí, volta aqui em 3 minutos com a sua resposta, beleza? Beleza, Vitor? Beleza. Vamos aguardar. Então, daqui 3 minutos já voltamos.
Voltamos aqui, Vitor. A gente fez aqui uma mudança, estamos só inovando aqui, testando, né, Vitor? Sim. Mas antes eu quero mandar um beijo aqui, ó, pro Pedro Quinino, eu acho. Ele mandou uma mensagem aqui para mim. Ele é de lá de Indiaporã, da escola Professor da Tancer. Eu espero que eu tenha acertado. Pedro, um beijo para vocês. Também o pessoal de Itapevi, da escola Mari Malet Cirino, está sempre aqui conosco. O professor Ricardo e a professora Elisane. Tem vários alunos aqui falando 12. E aí? Tá certíssima a resposta, pessoal. Então, vamos começar a resolver. Bom, a gente tem que começar primeiro por radiciação e potenciação. Então, de olho na telinha. Bom, a gente vai começar primeiro a resolver esse aqui, esse e esse aqui. Todos que estão marcando a gente vai resolver. E todos que não estão marcados, a gente vai repetir embaixo. Então, a raiz quadrada... Aí, a raiz quadrada de 81 deixa eu ver... Isso. Aí vai dar essa resposta aqui embaixo, porque 9 vezes 9, 81. 7 vezes 7, 49. Aí temos essa aqui, essa fração, que em cima 1 sempre vai ser 1. E aqui, como a raiz cúbica, tá 3. Então, a gente vai fazer essa pergunta. Quantas vezes 3 vezes ele mesmo vai dar esse número aqui embaixo? Então, vai dar 2. E também temos aqui outra fração, que é dessa aqui de cima. Então, a gente vai começar com, por exemplo, quantas vezes 2 vezes dá 64? Que dá 8. E 4 vezes 4, que é 2 vezes 16, que é 4. E temos que lembrar que aqui é 1, 2, quando não tem nada. Bom, então, eu vou apagar aqui. Embaixo, isso. E agora a gente vai resolver as multiplicações. Bom, mas para simplificar melhor, a gente vai dividir cada um. Então, aqui temos, ó, 7, 7. Então, dá pra gente simplesmente cortar e aí vai dar a próxima linha. Eu vou explicando pra vocês aqui o que tá acontecendo. Bom, aqui temos também um 2 e um outro 2. Então, a gente só simplifica dividindo. 2 dividido por 2 dá 1. Aqui a resposta aqui embaixo. E agora temos também aqui, mas o que você vai fazer? Você vai dividir esse aqui, ó, 8 dividido por 4, 2. Aí os números que ficaram de fora, você só vai adicionar tudo aqui embaixo. E agora a gente vai somar 9 mais 1, 10. 10 mais 2, que vai dar a nossa resposta, que é 12. Opa, desculpa, pessoal. A resposta é 12. Então, pessoal, essa é a conta. E eu vou deixar para vocês agora para vocês tirarem um print da tela já para colocarem no seu caderno. Nossa, Vitor, foi brilhante. Vocês gostaram? Eu espero que sim, hein? Espero que tenham entendido. Tem aplausos aí, gente, aqui no som? Não, onde está sem sonoplastia. Ah, gente. Mas eu amei. Muito obrigada, Vitor. Espero que vocês tenham entendido. O Vitor fez muito bem. Eu tinha colocado anteriormente uma referência aqui, né? Porque assim, ó, 81 é a mesma coisa que 9 ao quadrado. Ou eu coloquei aqui no cantinho, ó, 3 ao quadrado e 3 ao quadrado, tá vendo? Então, a raiz quadrada de 81 é a mesma coisa que você fazer a raiz quadrada, eu coloquei no cantinho, ó, de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, se você não quiser fazer 9 vezes 9. Mas o Vitor explicou aqui brilhantemente, eu só vou retomar, ó, raiz quadrada de 81, 9, raiz quadrada de 49 é 7. É pensamento, qual é o número que elevado ao quadrado dá 9? Dá 81. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 49? Então, qual é o número que elevado ao cubo dá 8, né? Tem que pensar aqui. Quem manda na sua potência é esse número que está aqui, tá certo? Muito bem. Vamos fazer mais uma, então. E essa aqui para acabar a nossa aula de hoje. Ó, qual que é a raiz quadrada de 64? Eu sei que tá fácil, né, Vitor? Mas vamos tentar fazer por decomposição de fatores primos? Eu acho que 30 segundinhos dá para vocês voltarem aí com a resposta para a gente finalizar a nossa aula. Certo? Certo.
novamente voltamos de mais interação pelo chat. E olha, temos aqui a resposta da Cristiane, que trouxe da aluna Isis, da escola Oswaldo Ciavon, de Bebedouro, espero que tenha pronunciado certo. E a resposta é 8 mesmo. E também temos da Promônica Cris, que é da PEI Barão de Monte Santo de Mococa, participando também da aula. E a resposta também foi 8. E a resposta está certa? Tá sim. Olha aqui, gente. Então, a gente decompõe em fatores primos, mas você pode pensar que é 8 vezes 8, certo? Então, olha lá, ó. Fiz em fator primo aqui para vocês, olha lá. Aparece aqui o 2zinho, 3 quadradinhos do número 2, ó. E aí, quando você coloca lá na nossa raiz, você pode pensar que você vai contar metade, né? Porque cada um vale um quadrado. E aí, 2 ao cubo e, portanto, 8. Certo? Certo. Pessoal, muito obrigada. Daqui a pouco vai ficar o QR Code para vocês. Obrigada, Vitor, por você ter aceitado o convite. Nada. Fica aí para vocês a nossa avaliação. Por favor, manda seus recadinhos. Amanhã tem mais revisão, tá certo? Um beijo, até a próxima. Um beijo, Vitor. Um beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.